Olá, grupo Reconstruir, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, tudo ótimo na presença de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a obediência e a submissão e também sobre a autoridade deixada por Deus. Nosso exemplo de obediência é Jesus. Ele foi obediente até a morte. Eu estou usando como livro de apoio o livro da Erin e eu vou deixar depois o link para que vocês possam estar tendo acesso a esse livro no blog que está sendo preparado. Ele foi obediente até a morte. Cristo Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele foi obediente e submisso à sua autoridade, que era Deus. Prostou-se seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E assim deve ser, meus queridos e minhas queridas. Existe uma vontade de Deus. Quando eu oro Pai Nosso, e como exemplo, como apoio, nas minhas orações está escrito lá essa frase: seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? É necessário que você descubra, através da leitura da palavra, a vontade de Deus para a sua vida, para o seu bem-estar. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que para você não seja. Mas se você se submeter, Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele não tem prazer no seu sofrimento. Jesus Cristo se submeteu à vontade do Senhor e depois ele ressuscitou. E assim acontecerá com você, meu irmão, minha irmã. Submeta-se à vontade do Senhor em silêncio. Nossa submissão à nossa autoridade deve ser algo prioritário em nossa vida. O marido tem autoridade sobre a mulher. A palavra diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Da mãe sobre o filho, do pai sobre o filho, do homem sobre a mulher, de Deus sobre Jesus, de Jesus sobre o homem, do seu chefe sobre você. Há uma autoridade que, se você não cumprir, você terá algumas consequências. O segredo para o sucesso vem da obediência à palavra. Esteja sedento pela palavra, em conhecer Deus a cada dia, lendo a sua palavra. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança. Você fez uma aliança, meu irmão, você fez uma aliança, minha irmã. E os seus testemunhos, diz a palavra. Por amor de teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Peça perdão pelas suas iniquidades, peça perdão pela sua desobediência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a submissão é algo que foi instituído por Deus, submissão às autoridades. Muitas das suas atitudes contenciosas pode ser devido ao fato de achar que o casamento é apenas uma parceria. Isto era o que eu acreditava e depois eu descobri que não era verdade. Ao invés disto, Deus colocou a família junto com o resto de sua criação, sob níveis de autoridade. Nossos maridos são nossa autoridade. Isto é algo importante que você entenda.
A palavra diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, o homem também tem Cristo como cabeça. O homem também deve obedecer a Jesus Cristo, porque senão ele vai colher as consequências também. Deus, ele é um Deus justo. Deus não deixará o seu esposo impune. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O que é submissão ou ser sujeita? É obedecer sem palavra, mesmo que seu marido esteja sendo desobediente à palavra de Deus. Essa semana eu estava no aniversário e observei um fato bem interessante. A esposa estava fazendo uma atividade ali na festa e o esposo começou a arrumar uma mesa para pôr as coisas. E ele olhou para a esposa e falou para ela: isso é hora de estar fazendo isso? Eu estou aqui precisando de ajuda. Meus irmãos, imediatamente ela deixou o que ela estava fazendo. Ela olhou para a pessoa que estava com ela e falou: o meu esposo está precisando de ajuda e eu vou ter que deixar de te ajudar aqui e deixar de fazer isso aqui, mesmo que seja meu benefício. E ela deixou tudo que ela estava fazendo ali naquele cantinho e foi para a mesa ajudar o esposo, sem uma palavra, sem questionar. Meus irmãos, eu achei aquilo de uma atitude tremenda, uma atitude divina. E de fato esse casal, eles estão casados há quase 2 anos e eles estão seguindo a palavra e não estão tendo muitos problemas. E assim deve ser você, meu irmão, minha irmã. Se seu marido insultar você não deve insultá-lo em retorno a seus insultos ou ameaçá-lo. A Bíblia diz: não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, você deve bem dizer. Assim você demonstra que Cristo está em você quando você bendiz a sua esposa, marido, e quando você bendiz o seu esposo, esposa. Antes, pelo contrário, bem dizendo significa responder a um insulto com um cumprimento e uma atitude. Então, se você for insultada ou insultado, responda com um cumprimento e com uma atitude boa. Observando a conduta honesta e respeitosa, é isso que você deve fazer, mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa. A submissão é aplicável hoje em dia? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, quer você queira ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Deus não é um Deus para que minta. Se está dando algo errado, é porque provavelmente você não está dentro da palavra de Deus. Procure saber a vontade de Deus. Procure ler a palavra de Deus, para que você possa saber se você está de fato se submetendo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus não tem prazer no seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. Deus não tem prazer no seu sofrimento, ainda que a você pareça desconfortável em primeira mão. Mas a palavra diz que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por que você não iria se submeter a essa palavra? A palavra diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Então, se o homem não se submeter a Cristo, ele vai ter sérias consequências. E Deus é justo e ele vai colher o que ele plantou. Não porque você também quer que ele colha. Tem muitas mulheres com sentimento de justiça, querendo justiça, quando na verdade elas querem vingança. Enquanto você tiver com esse sentimento de vingança, Deus não vai agir na vida do seu esposo, porque Deus é um Deus amoroso, mas ele é um Deus justo. Cada um colhe o que planta, seu esposo irá colher o que ele está plantando. A palavra diz: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. Nós não podemos mudar essa hierarquia.
A única coisa que nós podemos fazer é nos submetermos às autoridades. E a palavra ainda completa: Deus é o cabeça de Cristo. Então Jesus Cristo está submetido a Deus. E assim ele fez, ele obedeceu a Cristo, a Deus, e foi para a cruz. Quantos quiseram tirar ele da cruz, mas ele foi obediente. E ele teve vitória, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então você deve ter um comportamento respeitoso. Agora que você tem certeza de que Deus está falando a você, esposa, a você, esposo, o que ele ordena? Ele ordena: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns maridos não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, eles sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Mulher, você deve ter uma vida casta, em temor, porque Deus irá agir em seu favor. Deus irá agir em seu favor. Estar sujeita significa estar obedecendo ao seu marido e estar fazendo a vontade dele na missão em que ele tem, que Deus deu a ele. A palavra diz: vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos como ao Senhor. Seja submissa, sujeite a seu marido pela fé. Pela fé. A minha mãe, eu já tinha 22 anos e a minha mãe muitas das vezes me esperava no portão. E 22 anos já tem isso, tem muito tempo, muito tempo. E ela me esperava no portão, e uma vez eu cheguei com o meu namorado do cinema. Eram 10h15 e ela só faltou me agredir, mas ela, sabe, ela foi muito indelicada na frente do meu namorado. E ela disse: eu quero que você entre 10 horas. E ela estava no portão me aguardando, como ela fazia muitas vezes. E eu dizia para ela: eu já sou de maior. E eu era teimosa, desobediente. Até que hoje eu entendo que eu devo obedecer pela fé. Porque quando você obedece pela fé, Deus, ele muda o coração da pessoa. Deus, ele abre concessões para você. Pequenas concessões para que você possa fazer aquilo que você quer fazer. Obedeça, meu irmão, obedeça, minha irmã, obedeça pela fé. A palavra diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, sujeitas aos seus maridos. Este versículo explica que o nosso relacionamento com os nossos maridos deve ser como o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Não é triste ver que muitas igrejas não se submetem a Cristo e aos seus ensinamentos? Assim como muitas mulheres não se submetem a seus maridos? Entende o que eu estou falando? Muitas mulheres não se submetem a seus maridos. Mulher, você deve ser santa. Qual é a nossa esperança na submissão como mulher? A palavra diz: porque assim adornavam-se também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Nossa esperança e confiança está em Deus, não em nossos maridos. Dessa forma, não precisamos temer se eles estiverem fazendo a coisa errada. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ele deve ser o protetor. Se nós mulheres nos protegemos porque sentimos que podemos lutar nossas próprias lutas com a força do nosso braço, por que precisamos então de maridos? Foi você que disse ao vendedor para ir embora? Ou se livrou daquele cara inconveniente na porta, provavelmente com mais prazer do que seu marido teria feito?
Seu marido esqueceu como cuidar de você, uma vez que você costumava tomar conta de tudo? Será que você está tomando a frente de tudo? Quem realmente comandava a sua família? Quem era realmente o mais forte na sua família? Era você, mulher. Você disse a seu marido para tomar conta da sua própria vida quando ele disse para você pegar leve pegar leve? Ou ir mais devagar? O que seu marido fazia quando você continuava a rebelar-se? Primeiro ele se afastou, não foi isso? Porque não queria outra briga. Então ele se mudou de casa, não foi isso? E a palavra diz como a goteira constante. E aí encontrou outra mulher para dar a sua afeição. Foi isso que aconteceu com você, minha irmã? Ele se mudou de casa, encontrou outra mulher para dar sua afeição? Se você continuou a ser contenciosa, então quando ele apareceu novamente, ou ligou, ou mandou um e-mail, recebeu um lembrete de por que ele deixou você? Você falou para ele algumas coisas quando ele encontrou com você? Quando você teve oportunidade de encontrar com ele? Então, esta é a razão pela qual muitas mulheres não veem seus maridos. Não veem seus maridos. Você deve ser totalmente transformada na imagem de uma mulher de Deus. E somente Deus poderá fazer isso. A partir do momento em que você procurar ser obediente à palavra dele. Buscar a palavra dele de uma forma desesperadora. Você deve ser totalmente transformada na imagem de uma mulher de Deus desde a primeira vez em que ele trouxesse seu marido em resposta às suas orações. Se seu marido gostar do que vir e ouvir, voltará a dar uma segunda olhada para você. Isto é o que leva à restauração de um casamento, à reconstrução. Se Deus inclinar o coração dele, mas a vontade dele sobrepuser-se a isto por não ver nenhuma mudança em você, você não deve culpar a Deus por isso. Então é necessário que você aproveite esse momento para que Deus faça a mudança em você. O homem e mulher têm a mesma dignidade, mas não têm a mesma identidade. Deus deu identidades diferentes tanto para o homem quanto para a mulher. A submissão da mulher deve ser corretamente entendida. Não se trata aqui de uma subserviência. De novo, subserviência, mas de estar sob a missão do marido e de ser dele a sua companheira. Meus queridos e minhas queridas do Grupo Reconstruir, a união matrimonial do homem e da mulher, fundada e dotada de leis próprias pelo Criador, está por sua natureza ordenada à comunhão e ao bem dos cônjuges e à geração e bem dos filhos. Segundo o desígnio originário de Deus, a união matrimonial é indissolúvel. Indissolúvel. O homem é uma pessoa em igual medida, o homem e a mulher. Os dois, na verdade, foram criados à imagem e semelhança do Deus pessoal. Muitas pessoas não conseguem entender isso no primeiro casamento e acabam se divorciando e pagando drásticas e seríssimas consequências por conta disso, como foi o meu caso. E eu clamei pelo perdão e o Senhor, ao me perdoar, Ele me disse: vá e não peques mais. Então Ele me tirou do mundo das trevas e me transportou para o mundo da sua maravilhosa luz. O homem, como cabeça do casal e chefe da família, não pode, em razão de sua autoridade, também desprezar e maltratar sua esposa. Entendeu, homem? Entendeu, homem?
Se você despreza a sua esposa e maltrata a sua esposa, você comete o crime de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade é regulado pela Lei 4898 de 65. E o seu artigo 3º diz: constitui abuso de autoridade qualquer atentado. A linha I. A incolumidade física do indivíduo. Então, quando você fere o indivíduo, quando você machuca, quando você bate na pessoa. E no artigo 4, na linha B, diz: submeter a pessoa sob sua guarda a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Quantos pais maltratam os seus filhos que estão sob a sua guarda? Isso é crime. Isso constitui abuso de autoridade. Na linha H diz: o ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa natural, quando praticado com abuso ou desvio de poder, também é abuso de autoridade. Quantas mulheres estão sendo desonradas pelos seus maridos que cometem abuso dessa autoridade que ele tem sobre a mulher? Abuso de autoridade é quando se faz o que a lei não permite fazer, ou se obriga alguém a fazer algo que a lei não obriga a fazer. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável, e você pode dizer, como eu digo: Senhor, como eu amo a tua lei. A autoridade do marido, ela é inconteste na Escritura. Eu não posso contestar essa autoridade. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Mas a palavra também diz: maridos, amai as vossas mulheres. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com toda a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhantemente, mas santa e irrepreensível. Essa autoridade do marido deve observar o que Deus deixou escrito como ordenança na palavra. O que importa, na verdade, é que cada um ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. E a mulher respeite o seu marido. Essa autoridade que é espiritual, ela não se confunde com a autoridade mundana. Ser chefe, ser senhor na espiritualidade cristã não importa em ser servidor, em ser servido. O marido por chefe não é o que manda, mas é o que serve, o que protege, o que provê a casa com os mantimentos necessários. Ainda que a mulher possa, nos dias de hoje, trabalhar. Nós temos o exemplo da juíza Débora. Ela era casada e ela era juíza. Então, minhas irmãs, é possível sim que isso seja uma realidade na sua vida, através da sua submissão à palavra de Deus. Deus, ele atende a oração. A palavra diz: pedi e dar-vos-á. Comece a colocar esses pedidos diante do Senhor, porque o Senhor vai honrar a sua fé. Você deve lembrar sempre que você deve ser companheira do seu esposo. Homem e mulher são iguais perante o Senhor. Mas existe essa autoridade, essa hierarquia a ser observada. De um lado, a tentativa de humilhar e escravizar na prática a mulher como se fosse inferior ao homem. Houve, portanto, a emissão da carta de divórcio para a mulher repudiada. Então, o homem naquela época fazia a mulher de escrava. Qualquer coisinha ele repudiava e a mulher dependia do homem. Então, para tanto, Moisés, ele permitiu a carta de divórcio.
para que aquela mulher fosse sustentada por outro homem e não fosse apedrejada, porque se ela tivesse com outro homem sem a carta de divórcio, ela estaria cometendo adultério. Essa ideia predominante no mundo antigo prevaleceu até o advento do cristianismo. Claro que com efeito o paganismo foi pródigo em desprezar a mulher, Ele foi pródigo em desprezar a mulher, e só com a Idade Média, aquela época em que o espírito do evangelho governou os povos, que garantias jurídicas passaram a existir para a companheira do homem que lhe é igual em dignidade, mas não em autoridade. Homens e mulheres, é a própria natureza quem nos diz, não são superiores ou inferiores uns aos outros, mas tão pouco são iguais, são distintos. Entendeu, mulher, que há uma autoridade sobre a sua vida, a autoridade do seu esposo? Que Deus possa fazê-la entender, que Deus possa atender os desejos do seu coração e prepará-la para essa submissão. Deus os abençoe.